Pessoal, vamos lá. Se tudo deu certo, carregou, a gente está aqui. Vocês estão aí vendo o quê? Revisão de literatura. Então, eu quero começar esse vídeo de uma forma um pouco diferente, mais descontraída, mas para um assunto bem sério. Eu quero falar isso dessa forma porque às vezes a gente complica muito esse assunto, né? Acaba levando como algo que realmente tem a sua importância, deve ser levado muito a sério. Vocês vão entender o porquê, mas às vezes a gente foca muito na teoria e o importante eu acho que é passar a informação de uma forma que você consiga de fato entender. Além disso, eu vou pedir para vocês compreenderem a minha voz, porque eu tô num quadro gripal aqui e tá bem difícil. Mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo, então vamos lá. Então pessoal, o que a gente quer dizer com revisão de literatura? Vocês conseguem ver nessa imagem? Poxa, a revisão de literatura, ela se autodescreve quando eu digo que eu vou fazer uma revisão sobre um assunto que já foi descrito, foi estudado ou foi dito por alguém. Um artigo original, seja uma bibliografia específica. Tanto que aqui a gente está vendo que eu nomeei ali embaixo, revisão de literatura também pode ser chamada de revisão bibliográfica, fundamentação teórica, abordagem teórica, embasamento teórico e mais por aí em diante, né? Então já começa aí, eu me pegava lá no começo, no início dessa descoberta acadêmica que ainda caminha, mas lá bem no início, querendo diferenciar muitas coisas, tipo, o que é uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, mas são diferentes, eu preciso fazer diferente, o que é o quê? Então vamos lá, vamos com calma. Os nomes estão aí para orientar a nossa revisão. Então, a revisão de literatura ela nada mais é do que você fazer a leitura, fazer uma revisão sobre algo que foi escrito, que vai ser o seu estudo. Então, vamos lá. Se eu tenho um estudo, eu quero fazer um estudo, da onde começa a minha pesquisa? A minha pesquisa vai começar com a minha dúvida, né? O meu questionamento. Para que eu vou fazer isso? Ah, poxa, olha que bacana. Eu percebi que o uso de medicamento X está causando isso no meu paciente. Ou eu percebi que um professor meu está me falando que isso é um efeito que acontece. Poxa, mas isso já foi descrito? Na grande maioria das vezes, ou naqueles mais comuns, isso já foi descrito. Alguém já teve essa iniciativa e falou sobre esses efeitos adversos, colaterais, ou até mesmo da terapêutica, né? Isso é o mais comum. Então, o que vai acontecer? Nesse momento, quando eu tenho a minha dúvida, poxa, mas quais são esses efeitos? Será que é só isso? Eu vou buscar na literatura sobre X fármaco, por exemplo, eu vou encontrar lá algumas literaturas falando sobre ele e sobre os colaterais, sobre o seu uso, sobre a terapêutica, a resposta, e até em estudos mais avançados, né? Um estudo aí de anos, quais foram as consequências em determinado grupo. Isso a gente deixa mais para frente. Mas você percebe que já há uma literatura. Isso já existe, né? Então você já encontra ali um material que já foi feito por alguém. E nesse momento você vai fazer a leitura. Com essa leitura você está buscando identificar esses pontos. O que pode acontecer numa revisão de literatura, seguindo nesse caminho, para a gente continuar essa conversa bem limpa? Ah, eu identifiquei um colateral que está sendo relevante. Eu quero saber o que esse autor fala sobre isso. Ou, na verdade, eu ainda não sei quais são os efeitos desse fármaco. E eu quero saber o que a literatura me diz sobre ele. Então, nesse momento, para eu fazer uma revisão, eu não posso me basear apenas em um estudo, certo? Quando a gente tende a fazer uma revisão, você vai buscar todas as informações que preenchem esse assunto de uma forma que você consiga revisar o assunto e entender o que é dito. Claro que, lembra que eu disse da seriedade? Esses assuntos precisam ser de relevância. Então você precisa se orientar em estudos que sejam relevantes, que sejam sérios, né? Então é por isso que o seu trabalho também tende a ser sério. Mas voltando ao assunto. Então essa revisão eu vou fazer com esse conjunto de trabalhos. Então, quando eu penso numa revisão de literatura, eu preciso responder a minha dúvida com base no que foi criado e o que está na literatura presente. Olha que legal. Não fica mais claro? Então, nesse momento, eu entendo que para mim fazer uma boa revisão de literatura, eu preciso entender as literaturas que foram feitas, as obras produzidas, sejam os artigos de relevância,
a bibliografia que contém esse estudo que eu estou buscando, ou que responde a minha dúvida, né, melhor dito, e a partir daí fazer a minha revisão. Então, beleza, eu tenho a minha revisão de literatura, eu entendi que agora eu vou sanar minha dúvida com base nas literaturas. Ora, então ficou claro. Para mim iniciar uma revisão de literatura, eu preciso ter um questionamento. Por que isso acontece? Em qual momento isso vai ser utilizado? Alguém já teve esse questionamento e já respondeu essa minha pergunta? Aí cabe a sua pesquisa, né? Você precisa buscar saber se isso já foi feito. Ou se foi feito há muito tempo, os estudos avançaram, será que houve alguma alteração? E aí você começa a ler e estudar sobre isso. Então vamos lá. Eu agora sei o que é uma revisão de literatura. Gabriel, muito obrigado. Então, já que eu te ajudei, você vai curtir e se inscrever no canal. Gabriel, muito obrigado. E agora que eu sei o que é uma revisão de literatura, como é que eu vou seguir? Agora são as minhas dicas para você, tá bom? Então a gente parte daí. Eu tenho uma dúvida, então eu preciso entender quais são as minhas dúvidas sobre esse assunto, né? Ou eu tenho... Tudo nasce da dúvida, né? O questionamento, acho que é a raiz, sabe? A semente principal do estudo. Então eu tenho uma dúvida sobre uma terapêutica, eu tenho uma dúvida sobre um colateral, eu tenho uma dúvida sobre se esse medicamento ele vai funcionar, né? Como dito. Eu tenho uma dúvida sobre patologia determinada. E essa sua dúvida pode ser de mais pessoas, então eu vou desenvolver um trabalho, tá? Primeiro passo, identificar se aquilo já não foi feito, né? Eu quero saber que categoria a gente vai utilizar durante a gravidez, o uso, por exemplo, de paracetamol. A gente sabe que tem muito estudo sobre isso, né? Não significa que você tenha que parar por aí. Como eu dito, a gente precisa analisar se esses estudos são atuais, se a sua informação vai trazer uma relevância a mais, né? Vai trazer uma informação a mais, então você dá sequência. Então eu tenho minha dúvida, eu busco saber como estão os assuntos sobre isso. Depois que eu identifiquei, poxa, minha dúvida é interessante. Por isso que é interessante ter um orientador para avaliar junto com você isso. Nossa, minha dúvida é legal. Isso pode trazer uma relevância. Poxa, eu tenho um trabalho que pode ser interessante. Então, a partir daí, quando você validou a sua dúvida, né? Você tem uma pergunta boa que vai ser respondida de uma forma tal bom quanto, aí eu começo a reunir a minha bibliografia. Então, vamos lá, eu tenho a dúvida, eu valido a minha dúvida e agora eu vou reunir a minha bibliografia. Como é que eu vou fazer isso? Vou mostrar para vocês na prática. Pessoal, na prática, o que acontece aqui? Pô, Gabriel, que monte de letra é essa? Essas aqui são as minhas referências. O que acontece? Eu tive uma dúvida recentemente sobre o uso de um fármaco, né, de um medicamento, aí, uma questão hormonal, para determinado tratamento. Vocês vão ver aí com base nas referências, tá? Isso vai sair em breve. Assim espero. E o que eu vou fazer? Como eu quero fazer uma revisão da literatura, saber o que o mundo está falando disso? Quais são os consensos dos grandes nomes por trás desse assunto, né? Então eu reuni as principais obras que têm sido lançadas, né, que foram publicadas, trazendo esse assunto, beleza? E como é que eu reuni? Aqui eu reuni com base no meu estudo, eu quero fazer com 5 anos, entendeu? Então nesses 5 anos eu peguei as obras que têm determinada relevância no assunto e vou fazer a minha revisão. Então, o próximo passo, como dito, é reunir as obras. Eu vou lá na minha base de dados, estão vendo aqui, ó, PubMed, Google Scholar. Eu tenho também Cielo, eu tenho diversas bases de dados, né? Essa PMC Free Article também são os artigos grátis, né? Então, é uma base de dados. Você vai entrar nessas bases de dados e vai fazer uma busca. Eu tenho a palavra-chave. Pô, o meu assunto é por esse fármaco, é por esse assunto, então eu vou pesquisar esse assunto. Isso já entra na minha metodologia, que a minha forma de encontrar e fazer essa revisão é justamente entrar numa base de dados, buscar sobre as palavras-chave, encontrar os artigos relevantes dentro do período X a X. No meu caso, eu tenho uma palavra-chave e eu vou fazer um estudo com os artigos relevantes nessa métrica de 5 anos. Tá. Próximo passo,
Quantas revisões eu faço, Gabriel? E aí depende. Quanto mais rico o seu trabalho, melhor, né? Mas aí você está falando de uma revisão bem feita, eu preciso entrar em cada um desses artigos e fazer uma boa revisão. E é o próximo passo que eu vou falar e a gente vai encerrar esse vídeo. Qualquer dúvida você vai deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer te ajudar, tá? Estou disponível mesmo. Então você pede aí, faz a sua dúvida e vamos enriquecer a pesquisa. Mas quantas referências eu preciso ter? Esse artigo que eu pretendo fazer é uma revisão. Então vamos dizer aí de 20 a 30, seria um número bacana. Mas digamos que seja um assunto muito novo, engatinhando, você vai aceitar aí 10 revisões, 10 artigos de referência, 10 bibliografias fortes, sabe? Uma dúvida assim que não seja tão estudada, que seja um assunto novo. Tudo vai depender muito, você vai usar essa métrica. Tá complicada a voz, né? Vocês vão me desculpar nesse vídeo. Vocês vão utilizar essa métrica. Eu, no caso aqui, é um assunto que está sendo bastante falado. E eu achei relevante 30 obras aqui. Poxa, mas eu vou ler 30? Você precisa fazer uma revisão bem feita. Lembre que todo estudo, toda essa análise é conhecimento para você. Isso não vai ser perdido ou jogado fora. Tanto que na hora de você escolher qual tema fazer, é interessante você fazer algo que você goste, algo que você tenha prazer em estudar, porque você vai estar ali fazendo a leitura e vai ter prazer nisso. Então a gente vai ficar mais ou menos nessa margem. Eu, nesse caso, vou utilizar 30 obras aqui. E aí entra um adendo muito importante. Você vai fazer uma revisão de literatura? Olha que bacana se você fizer isso com um grupo de estudo, ou com o seu grupo de estudo já formado, ou com algumas pessoas. Porque aí você divide os trabalhos. E aí a gente vai para o próximo passo. Qual seria o próximo passo? O próximo passo é fazer a revisão. Como é que você vai fazer essa revisão? Você vai fazer a leitura, anotar os pontos importantes que aquele autor fala sobre o tema que você quer responder, tá? Autor X me disse que a métrica de tal miligrama é positiva. Autor Y me disse que é 5 miligramas a mais é positivo. Autor W me comentou que essa dosagem tem um efeito negativo por isso, por isso e por isso. E aí eu tenho uma revisão rica, eu começo a entender o que as literaturas estão falando e trago para o meu artigo de uma forma resumida, falando, ó, a literatura está falando disso. Ela concorda nisso, discorda nisso, e aqui a gente tem os pontos que precisam ser estudados. Entende a importância de um trabalho nesse nível? Um trabalho bem feito ele tem uma relevância, e é isso que a gente tem que buscar. Então nesse momento é interessante você, como eu disse, convidar algumas pessoas, porque o trabalho se torna um pouco mais fácil. Você puxa à frente, né, como autor principal aí, é interessante ter um orientador, mas você pode estar fazendo esse trabalho e você pode dividir esse assunto com as pessoas do seu grupo de estudo, ou algumas pessoas com afinidade que também têm interesse pelo tema, tá bem? Então isso é uma dica bônus aí. Pessoal, depois de reunir todas essas informações, entender como isso funciona, eu acredito que esse vídeo te agregou. Então se você não curtiu aquela hora, você vai curtir agora e vai se inscrever, tá bom? Porque você vai ajudar demais o canal. Vai ajudar o mesmo gripado aqui fazer esse vídeo que leva uma relevância interessante e ajude, claro, na sua prática clínica, na sua conduta e no seu currículo, é claro, também, isso é muito importante. Então, eu espero que com tudo isso, e eu sei que sim, você conseguiu absorver as informações e teve os pontos importantes. Uma revisão de literatura bem feita, ela tem uma relevância, tá? É interessante você ter esse olhar geral. E posteriormente, você pode partir para uma meta-análise. Olha que interessante. Ficou na dúvida? Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo falando sobre isso. É um conteúdo que me interessa bastante também, e a gente pode estar aí discutindo algumas coisas. Legal? Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima. Valeu!